pensando nesse assunto, a gente iria desenvolver um pouco mais, porém, Deus reservou, esta noite para que nós pudéssemos pensar sobre esse assunto que é tão importante na construção da nossa caminhada, Nossa caminhada com Deus, esse fortalecimento especial que nós precisamos. Então nós precisamos desenvolver, construir esta intimidade com Deus. Então fala aí Lucas capítulo 1, versículo 13. Diz assim: disse-lhe, porém, o anjo a Zacarias: não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho. Lucas 1, versículo 13. E a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegrias, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. E convencerá muitos dos filhos de Israel, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Amém? Então, intimidade com Deus. Intimidade com Deus significa desenvolver uma amizade íntima, madura, em que existe muita proximidade. Então, uma intimidade com Deus significa desenvolver uma amizade íntima, madura, em que existe muita proximidade. Desenvolver uma amizade íntima, madura, em que existe muita proximidade. Então, queridos, não há algo assim tão grandioso para nós seres humanos, ter realmente esta proximidade de Deus. Então, uma promessa de Deus na palavra é bem claro dizer: eu estou com vocês todos os dias. Todos os dias Deus está presente, Deus está conosco. Então, por isso que intimidade com Deus significa desenvolver uma amizade íntima, madura, em que existe muita proximidade. Intimidade gera proximidade. Às vezes vem, na minha mente, acredito que na sua também, mas como é que um Deus tão grandioso como Deus é, Ele se inclina, Ele ouve, as nossas orações. E mais importante ainda, Deus sabe distinguir quem são cada um de nós. Naquele momento, se todos nós estivermos orando, Ele sabe
exatamente a voz de cada um de nós. Que capacidade, né? Que grandiosidade esse nosso Deus tem, né? Para criar esse tipo de intimidade, de proximidade com Deus. Como é que anda a sua intimidade com Deus? Como é que anda a sua intimidade com Deus? Então, para desenvolvermos essa intimidade, a Bíblia ensina que ela é construída através de uma escola. Deus tem uma escola específica onde nós vamos construir, né, essa intimidade. E é justamente esse a sós com Deus. Rapaz, nós temos vários exemplos de pessoas que em algum determinado momento da sua vida, né, ficaram ali a sós com Deus, e isso trouxe assim uma construção fantástica na vida dessas pessoas. Geralmente, né, os grandes da Bíblia, eles tiveram justamente essa intimidade com Deus, esses momentos a sós com Deus. Por exemplo, Moisés, antes de voltar para o Egito, antes de libertar o povo, ele passou 40 anos no deserto, aprendendo o que era viver no deserto, porque os planos futuros de Deus sabia que o povo iria passar também esse período no deserto, e Moisés tinha que ter experiência para poder liderar o povo durante aqueles anos que futuramente o povo passaria no deserto. Mas na vida pessoal de Moisés, ele passou 40 dias e 40 noites por 2 vezes no Monte Sinai. Ele passou por 2 vezes 40 dias e 40 noites falando com Deus, quando Deus estava dando instruções específicas a Moisés. E o texto lá em Números é claro em dizer que na segunda volta de Moisés, né, vocês lembram, ele passou 40 dias e 40 noites, aí teve aquela pressão sobre Arão teve que fazer um bezerro de ouro, e quando Moisés ia voltando com Josué, né, ele ficou realmente tão irritado com aquela situação que ele quebrou as primeiras tábuas. Então Deus pediu para ele fazer umas segundas tábuas, e ele passou novamente, né, esses 40 dias lá, 40 dias e 40 noites com o Senhor. E a Bíblia diz que quando ele desceu do monte, a pele do seu rosto brilhava, né? A pele de quem mostra que teve esta intimidade com Deus, a prova que existiu essa proximidade com Deus. Você tem experimentado isso, né, no seu dia a dia, né, momentos a sós com Deus, para que você realmente desenvolva construa, né, desenvolva essa amizade íntima com Deus, para que você tenha realmente proximidade com Deus. Então, assim, queridos, ao ver a vida de todos esses personagens, então, pensei em 3 benefícios para termos essa intimidade com Deus, que nós podemos
também ter esta intimidade com Deus na nossa vida presente. Tá certo? Então, intimidade com Deus é para todos e também para os simples. Intimidade com Deus é um convite estendido para todos. Todos nós somos convidados a ter intimidade com Deus. Veja bem que o anjo diz aqui a Zacarias que a oração dele e de Isabel, sua mulher, era estéril, mas a oração deles foram ouvidas e eles ganhariam um filho cujo nome dele era João. João. A gente chama João Batista porque ele realmente batizou, preparando pessoas para receber, o Messias prometido, que era Jesus, mas o nome dele é somente João. João. Assim como esta intimidade é estendida para as Marias, para os Josés, para os Franciscos ou Franciscas, para os Antônios ou as Antônias. Então, é para todos e para os simples. Não se precisa ter nenhum grau de instrução elevado para desenvolver esta intimidade com Deus. Não precisa. Precisa apenas ter decisão de querer ter esta intimidade com Deus. Quero ressaltar aqui algo também especial aqui a respeito de João. João, nessa simplicidade, ele desenvolveu essa intimidade com Deus, mas veja bem, a Bíblia não relata que João fez algum milagre. A Bíblia não relata que João chamou para si, digamos assim, as mídias. Ele queria o reconhecimento, mesmo ele tendo uma grande missão. Mas a Bíblia diz que ele procurou o isolamento até aquele momento certo que Deus o levaria a ser apresentado a Israel. Então, às vezes vem pela nossa maneira de pensar nos dias de hoje, não é que é preciso algo grandioso, é preciso ser uma grande pessoa, é preciso ter o reconhecimento de outros. E a Bíblia fala o contrário. Fala simplesmente de João. Como poderia ser a Maria, como poderia ser o José, o Francisco, a Francisca, o Antônio, o Antônia, como poderia ser eu e você também. A questão é, nós decidimos ter intimidade com Deus? Você preza pela sua intimidade com Deus? Então, intimidade, primeira coisa, intimidade com Deus é para todos e para os simples. Intimidade com Deus é para todos e para os simples, é para você, é para mim, é para todos nós. Segunda coisa, a intimidade com Deus produz uma vida diferenciada. Intimidade com Deus produz uma vida diferenciada. Ou seja, não tem uma só pessoa que construa, que desenvolva
uma caminhada com Deus, uma intimidade com Deus, que ela não tenha uma vida diferenciada. Então, é como que nós entramos na presença de Deus, nós desenvolvemos uma sós com Deus, e Deus nos lapida de tal maneira que nós saímos daquele encontro diferenciado da forma como entramos nele. Então, intimidade com Deus não é somente para todos e para os simples, mas é também para produzir em nós uma vida diferenciada, queridos. Uma vida diferenciada. Quanto mais intimidade com Deus nós tivermos, mais uma vida diferenciada alcançaremos. Veja bem aí o que diz o versículo 14 e 15, diz assim: em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, mas ele será cheio do Espírito Santo já do ventre materno. Você já pensou a Deus revelar isso para um pai? Como seria já o futuro do seu filho? Como ele seria realmente uma pessoa diferenciada? Você já pensou? É isso que Deus estava revelando aqui para Zacarias. Ele estava dizendo: o seu filho, ele terá uma vida diferenciada. Queridos, a partir daquele encontro que todos nós tivemos com Deus, com Jesus, nós temos que, na nossa caminhada, ter uma vida diferenciada. Uma vida diferenciada. Então, veja bem que no versículo 14 fala de prazer, alegria e regozijo. Regozijo é uma alegria maior, é uma alegria intensa. Se você vai pesquisar qual é a diferença entre alegria e regozijo, são quase sinônimos, né? Porém, regozijo é uma alegria mais intensa. E o anjo estava revelando aqui para Zacarias, falando sobre prazer, alegria, e uma alegria mais intensa, o regozijo. E queridos, só Deus, através do Espírito Santo, pode dar essas coisas para nós, né? Os 3 primeiros frutos do Espírito Santo falam de amor, amor, alegria e paz. Amor, alegria e paz. Um ser humano não encontrará amor, alegria e paz fora de Deus. Você vê que é o que as pessoas mais procuram hoje, mas procuram em coisas que não podem realmente trazer para a vida deles, para aquele vazio que tem na vida das pessoas. Amor, alegria, paz. Aqui, no versículo 14, fala prazer, alegria, regozijo. E diz aqui, regozijo com o seu nascimento. Ou seja, João seria uma pessoa diferenciada. E nós temos que nos apropriar também dessa promessa para nós, queridos. Em Cristo Jesus, Deus nos chamou para sermos pessoas diferenciadas. Amém?
Deus chamou você, Deus me chamou a todos nós para sermos pessoas diferenciadas. Você é uma pessoa diferenciada. Então Deus está falando para ti nessa noite que você nasceu para você ser uma pessoa diferenciada. Glória a Deus. Vamos glorificar ao nosso Deus porque Ele nos chamou em Cristo Jesus para sermos uma pessoa diferenciada. Coloque, meu irmão, na sua mente, coloque no seu coração. Tenha realmente prazer, tenha alegria, tenha regozijo em saber que Deus lhe chamou para que você fosse uma pessoa diferenciada. Amém? Saia daqui, queridos. Se até agora o Espírito Santo talvez não tocou no seu coração de uma forma intensa, então que Ele tenha tocado agora. E que você saia daqui sabendo que você nasceu para ser uma pessoa diferenciada. Versículo 15. Diz, a primeira coisa diz que Ele será grande diante do Senhor. Queridos, quando nós nascemos em Cristo, nós nascemos para ser grande diante do Senhor. Você nasceu também para ser grande diante do Senhor. Nós temos que acreditar, nós temos que confiar que esse grande Deus tem grandes coisas para as nossas vidas. E que a maioria delas talvez ainda estão ocultas, porque nos falta a essência dessa intimidade com Deus. Nos falta o fervor dessa proximidade com Deus. Talvez nos falta abdicar, né? Renunciar de algumas coisas que nós precisamos renunciar para ter essa intimidade com Deus, para ser realmente esta pessoa grande diante de Deus. A pessoa, Deus nos chamou para sermos grandes diante dEle. Grandes diante dEle. E João nem sabia naquele momento, claro, ele ainda estava no ventre. Como é que ele iria saber que ele foi chamado para ser uma pessoa diferenciada, que ele foi chamado para ser grande diante do Senhor? Então, pelo Evangelho em Cristo, se você foi chamado pelo Evangelho, se você entregou sua vida verdadeiramente ao Senhor, você foi chamado para ser grande. Você foi chamado para ter uma caminhada firme, forte, com intimidade com esse Deus. Então, por isso, queridos, não abra mão da sua caminhada com Deus. Não abra, nem por circunstâncias, nem por pessoas, nem por você mesmo. Nem por você mesmo. Porque às vezes nós pensamos em desistir da caminhada com Deus. Então é aí que nós devemos buscar mais e mais intimidade com Deus. A segunda coisa que esse versículo 15 nos revela, ele diz aqui, que João seria cheio do Espírito Santo já do ventre materno. Ele seria cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. E veja bem que antes de dizer isso, diz também que ele iria se abster do vinho, que ele iria se abster de bebidas fortes,
Porque, queridos, o mundo aqui nos oferece isso. Deus nos oferece o enchimento do Espírito Santo. Amém? Olha bem como uma pessoa diferenciada. Como uma pessoa que tem realmente intimidade com Deus, como alguém que foi profundamente tocado por Deus, sabe fazer as suas decisões e as suas escolhas. Não procura o fortalecimento nas coisas do mundo. A Bíblia fala claramente: não ameis o mundo nem o que há no mundo. Os desejos fortes, dos olhos da carne, são muito apelativos, mas isso está no mundo, e a Bíblia diz: não ameis o mundo. E aqui João não precisava realmente de nenhum desejo apelativo, porque ele já seria cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Quem tem intimidade com Deus, queridos, busca ser cheio realmente do Espírito Santo, busca as coisas de Deus. Quem tem intimidade com Deus, o seu espírito todos os dias o inclina a essa aproximação. Todos os dias o seu espírito deseja essa intimidade com Deus. Há realmente algo dentro de nós que nos inclina nessa aproximação com Deus. Então, repetindo, intimidade com Deus é para todos e é para os simples. Intimidade com Deus produz uma vida diferenciada. Mas lá na frente, esse mesmo João vai dizer, no Evangelho de João, não dele, mas de João, o discípulo amado, capítulo 3, versículo 20, ele vai dizer: convém que ele cresça e que eu diminua, Convém que ele cresça e que eu diminua. Então, queridos, só quem pode realmente dizer uma palavra assim é para aqueles que têm realmente intimidade com Deus. Intimidade com Deus. Então, vamos intensificar a nossa intimidade com Deus, queridos. Então, terceiro benefício, Terceiro benefício, a intimidade com Deus nos capacita para cumprir a nossa missão. A intimidade com Deus nos capacita para cumprir a nossa missão. Versículos 16 e 17 diz, olha: Ele converterá muitos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Irá adiante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, para converter os desobedientes à prudência dos justos e para habilitar para o Senhor um povo preparado. Queridos, Deus só não nos olhou no momento da nossa concepção, mas Deus nos capacitou para cumprirmos os seus propósitos, para cumprirmos a missão que Ele deu para nós. Todos nós, desde o ventre materno, temos uma missão a cumprir. Nós não estamos aqui por acaso, queridos. Você não teve um encontro com Jesus por acaso. Você teve um encontro com Jesus por determinação de Deus. Deus tem realmente algo na sua vida, algo especial na sua vida. Ah, pastor, mas eu não sinto que tem algo especial para a minha vida. Talvez é essa falta de intimidade, queridos, com Deus.
essa falta de conversar com Deus, de perguntar para Ele: Senhor, qual o propósito que o Senhor tem realmente para a minha vida? Alguns dias atrás, a pastora disse aqui de púlpito, não é? Está vivendo um momento especial, que sente agora um chamado, né? Um chamado pessoal para desenvolver um ministério de tempo integral, de não ter mais outra atividade. Não sei como ela conseguia, né? Ter uma atividade na área de ensino e também manter a qualidade, não é? Então Deus agora, né, está numa nova fase, né, num novo propósito, dizer: não, agora você vai ter tempo, então a qualidade você já tem, então você vai desenvolver mais essa qualidade. E a pastora disse: isso está acontecendo na minha vida. Queridos, isso sempre aconteceu na minha vida. Eu sempre tive a certeza do pastorado. Sempre tive a certeza do pastorado. Não é que não me faltaram outras oportunidades. Talvez um dia eu conte algumas coisas aqui para vocês. Mas eu quero dizer para vocês, queridos, que eu, assim, já tive uma boa quantidade de dinheiro aqui nessa vida. Talvez, aqui presente, não tinha, talvez a soma dos salários de todos vocês aqui. Talvez não se aproximaria de 50% do que eu já ganhei na vida. Teve uma época na minha vida, queridos, que eu já tive uma suíte master. Tá? Com tudo que você possa imaginar, planejado, não foi por mim não, foi por um arquiteto. Tinha até uma mesinha onde, geralmente, às vezes, eu tomava café da manhã dentro do meu próprio quarto. Tinha closet, tinha banheira. Tinha dias que eu trabalhava só um expediente. Ia lá, as coisas davam tão certo, ganhava tanto dinheiro, que eu ia para casa almoçar e dizia: não, hoje eu não preciso mais sair de casa, não. Aí ficava lá, almoçava, preparava a banheira com aqueles sais, etc. E você ficava ali só de boa, ali, só de boa. Mas às vezes, certas coisas têm um preço a ser pago, não é verdade? Né? Então, eu sei o que é isto na vida, mas eu sei também o que é ser pastor. E eu decidi e eu escolhi ser pastor. E se hoje eu tivesse a oportunidade de ter aquela vida que eu tive no passado, eu dizer: olha, eu não quero não. Tá? Eu quero realmente o pastorado. O pastorado. Então você tem que ter essa identidade da sua missão, do que realmente Deus quer para você. E quando a gente anda no centro desta missão, queridos, então nós temos realmente uma satisfação. A gente diz mesmo: Jesus Cristo nos basta, né? Nos basta. Nós somos completamente satisfeitos. Então, ele passou um tempo no deserto, mas ele volta, porque o versículo 16 e 17 fala a respeito disso, que ele vai ter uma palavra poderosa. Ele não vai fazer nenhum milagre,
mas ele tinha uma pregação, uma palavra poderosa que convertia realmente as pessoas, convertia muitos dos filhos de Israel ao Senhor, convertia pais e filhos, convertia os desobedientes à prudência. Ele tinha uma palavra poderosa. Então, intimidade com Deus, queridos, gera, né, esse poder da palavra em nós. Intimidade com Deus, talvez quando você vai convidar alguém, né, do seu nicho aí para fazer um relacionamento discipulador, então certamente você tem o poder do convencimento, o poder de aproximação daquela pessoa. A pessoa vai ver em você uma vida diferenciada. A pessoa vai ver que você é capacitado para cumprir essa missão. Como nós temos a missão de levar o maior número possível de maraguapenses aos pés de Cristo. Então, não era só a missão de converter, mas fala no final do versículo 17, habilitar para o Senhor um povo preparado. Habilitar para o Senhor um povo preparado. E João Batista cumpriu, né, cabalmente a sua missão. Queridos, nada lhe trará um prazer maior do que você cumprir aquilo que Deus tem determinado para a sua vida. E Deus tem determinado grandes coisas para nós, para a primeira igreja batista em Maranguape. Nós iremos construir esse templo novo, não é porque queremos esbanjar alguma coisa, mas é para a glória de Deus, para que o nome de Deus seja glorificado. Nós queremos ganhar o maior número possível de maraguapenses, não para a nossa glória, mas é porque é a nossa missão. Nós queremos despovoar o inferno e nós queremos povoar o céu. Amém? Vamos glorificar o nome de Deus. Porque a nossa missão é despovoar o inferno e povoar o céu. Porque é assim que Deus colocou para nós essa missão para a primeira igreja batista em Maranguape. E você faz parte dessa missão. Amém? Então, concluindo nessa noite, não é? Concluindo nesta noite, vamos buscar intimidade com Deus. Como já falei, intimidade com Deus é para todos e é para os simples. Intimidade com Deus é para nós termos uma vida diferenciada. Intimidade com Deus é para nos capacitar para cumprir a nossa missão. E eu quero que você pense nessa pergunta que eu vou fazer a você nesse momento. Quantos nessa noite, a partir de hoje, irão buscar uma vida de intimidade com Deus? Quantos nessa noite irão buscar uma vida de intimidade com Deus, ou de mais intimidade com Deus? Que Deus nos abençoe e que o Espírito Santo nos leve a ter mais e mais intimidade com Deus. Amém.